Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Fique Comigo, da autora nigeriana Ayobami Adebayo. Não sei se é assim que se fala, mas, assim, esse livro, olha, ele veio com esse folhetinho da TAG aqui. Eu não lembro o ano exatamente dele. E aí aqui tinha algumas informações. Ele é do mais antiguinho, né, da TAG, que ainda não vinha com o box, né? Então, ó, eu vou resumir aqui a história lendo esse folhetinho. Qual a história? Nascidos em uma cultura poligâmica, Yeji e Akin decidem viver um relacionamento monogâmico. Depois de 4 anos casados, sem ter filhos, porém, a família de Akin interfere, convencendo-o a aceitar uma segunda esposa. Sentindo-se traída e enciumada, Yeji faz tudo ao seu alcance na busca pela gravidez que pode salvar seu casamento, tornando-se vítima do julgamento da família e da sociedade. Gente, esse livro aqui, ele se passa na Nigéria mesmo, só que tá aí entre os anos 80, de 1980 até uns 2000 mais ou menos, que é desde quando o Akin e a Yeji se conhecem, e aí eles decidem ter essa vida de um casal só, né? De uma esposa só, na verdade. Então, assim, no começo a gente vê o amor que tem entre eles, só que a gente vai transitar aí entre o futuro e o passado, quer dizer, o presente e o passado, o futuro não, né? Então, entre o presente e o passado, a gente vai conhecer a Yejide num tom meio de despedida, de decisões, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo, e aí a gente começa a história de que sobre o amor deles, sobre como eles decidiram ser um casal de, né, um monogâmico, ter uma esposa só, e depois no fim como a mãe do Akin acabou empurrando uma segunda esposa pro Akin. Vou confessar que para mim o começo foi meio lento porque eu achei que seria meio que só sobre a introdução de uma segunda esposa na família. Só que além dessa segunda esposa na família deles, a gente vai ter, assim, a gente vai conhecer vários pontos de vista de todo mundo dá a sua contribuição para a história, né? A história é dividida em 4 partes, e nessas partes a gente vai para o passado e volta para o presente, e as pessoas vão contando um pouquinho da sua versão sobre aquele momento específico. Então não é só sobre a introdução dessa segunda esposa na família. A gente vai conhecer o passado da Yejide, que foi uma filha aí de um pai que teve várias esposas, porém a mãe dela faleceu, então ela foi uma criança que foi criada pelas outras mães aí, pelas outras esposas do pai, meio um tanto rejeitada pelo pai, porque a mãe morreu. Depois a gente vai conhecer a história do Akin, a história da família dele também, vai conhecer o relacionamento deles, que se conheceram na universidade, tinham aí várias ideias e conversavam muito. Então, às vezes, eu senti que em algum momento a Yejide perde a razão. E eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas acredito que não seja tanto spoiler assim, que ela tem uma gravidez psicológica no meio desse livro. E aí, assim, você vê que ela é uma pessoa totalmente racional, de pé no chão, e de repente ela mesma começa. Bom, quando a pessoa começa a duvidar de si mesma, sabe? Então, ela acredita que está grávida, e às vezes ela percebe que está e às vezes não. Então, o marido ama muito ela e faz várias concessões, ao mesmo tempo que a gente às vezes vê que ele não, sei lá, parece que ele não está reagindo, parece que ele não está fazendo nada, mas aí a gente conhece um pouquinho do lado dele da história. A gente vê que a segunda esposa tenta ser ali uma esposa mais submissa, né? Tipo, não vai querer que todas as coisas de uma esposa normal, que ele durma com ela, que faça várias coisas, mas ao mesmo tempo tudo começa a se voltar contra Yeji depois. E a gente vai ter coisas voltando, assim, sabe, para a vida dela. Sei que chegou um momento que achei que eu ia quebrar também com a Yeji, ia ficar louca, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não era só essa segunda esposa, foi a gravidez psicológica, foi depois a forma como ela engravidou algumas vezes e como ela
foi perdendo os filhos e como o marido foi reagindo, como a família foi reagindo, como tudo foi acontecendo assim, de uma forma muito turbulenta e de como ela foi tentando e foi só enquanto ela foi reagindo, sabe? Ela tinha um trabalho, ela tinha um salão aí que ela era muito boa e que ela tinha as amigas, mas ao mesmo tempo que você via que ela era uma pessoa moderna, né, digamos assim, contemporânea aí, que fazia faculdade, que tinha esse planejamento de ser de ter uma relação monogâmica e tal, fugir, né, um pouquinho dos costumes nigerianos e religiosos, que ela ao mesmo tempo se sentiu pressionada pela família para ter essa segunda esposa, porque ela não tinha filhos. Então a pressão de não ter filhos também era grande, ela sentiu esse peso. E eu não estou fazendo uma crítica aqui, estou só falando as coisas que aconteceram, que não necessariamente seja bom ou ruim pensar nessa pressão, mas imagina que você foi doutrinado a vida inteira, que você tinha que ter uma família, você é uma mulher que tem que ter filhos e gerar aí, como é que chama? E fazer aí a sua família, né? De ter esses frutos da família, para a família continuar existindo no mundo. E aí, de repente, você, mesmo querendo ou não querendo, mas você se vê pressionado nesse momento de ter filhos. E assim, a pressão na vida dela é grande, a pressão na vida dela é tão grande que a mãe, né, a sogra, a mãe do marido, a sogra, acaba arrumando uma segunda esposa, ela é obrigada a aceitar, mas ela não entende como que o marido pode ter feito uma traição dessas. E assim, no nosso mundo ocidental, assim, normal, que a gente vive, América, pá, muitas coisas parecem ter um sentido de traição, mas depois a gente vê que são provas de lealdade. Só que assim, é muito conflituoso, né? Se você está tendo essas provas de lealdade ou se são traição, é para o seu bem, porém ao mesmo tempo não é tão bom para a sua vida. Então, até que ponto é bom ter um filho? E até que ponto é bom conceber? Como é feita essa concepção do seu filho? Né? E até que ponto você deveria aceitar a segunda esposa do seu marido? E assim, você se tornaria amiga dela? Você dividiria o quê? Sendo que você ama seu marido de uma forma única e desse jeito egoísta que a gente é doutrinado também nós ocidentais, né? De ter assim, um marido, uma mulher, um namorado, uma namorada. Então, assim, ela se vê muito em conflito com tudo isso. Não que ela goste do que está sendo feito, porque, não estou tendo filhos, então me arrumaram aí uma segunda esposa para o meu marido, nada disso. Mas você entende, assim, o conflito na cabeça dela? Tipo, a mulher teve uma gravidez psicológica. E a gente vive todo esse drama dela, da gravidez psicológica, e depois da gravidez, e depois dos filhos, e o que acontece com os filhos. Então, assim, esse livro pode parecer meio simples no começo, e simples, não digo que seja simples a introdução de uma segunda esposa numa família nigeriana, mas como algo que a gente meio que, beleza, já entendo que em algumas religiões, em alguns lugares da África e da Índia, até do Oriente Médio, as pessoas são permitidas, né, é permitido que a pessoa tenha mais de uma mulher. Só que não é isso, cara. A gente está vendo esse conflito de gerações, tradições religiosas e familiares, e assim, uma pessoa. Não é assim, o caso das mulheres que dividem a casa, não. A gente está vendo uma pessoa, e é a Yeji, e é o caso dela, e é o caso do Akin, que é o marido dela, que ama ela de verdade, e que ela também ama, mas que acabam tendo que lidar com essas situações, fora a situação anterior, passada dela ter sido uma menina aí de uma família de várias mulheres, várias mães, né? Mas que no fim as mães acabam não cuidando das filhas dos outros, né? Das outras. Então a gente conhece um pouco sobre a realidade inteira e da cabeça dessa mulher, da cabeça de o que pode estar acontecendo,
E tem todo o meio também, né, que é um ambiente hostil aí, a Nigéria dos anos 80, 90, 2000. Então a gente tem muitas coisas relacionadas, apesar da gente enxergar aqui que a família deles tem certa forma aí, né, de se manter economicamente. Não é esse o grande problema, a grande questão do livro. É uma questão da vida mesmo, das pessoas, não só das mulheres, mas também a gente vê um pouquinho do lado do homem. E é isso. Então não é um livro simples de qualquer forma, e é um livro assim que tem muitas reviravoltas e muitos altos e baixos. E parece um livro até um pouco deprimente, mas é um livro necessário, é um livro que faz a gente pensar e se questionar em várias coisas da vida, não só sobre a religião ou sobre tradições, mas um livro que faz a gente pensar em como a gente vai viver a partir de agora e como está vivendo nesse momento essa relação, né, de tradição e contemporaneidade. É uma coisa que como é que chama? Me dá muita curiosidade e que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, assim. Até que ponto a religião deve ser moldada ou alterada, né, para os novos moldes das formas que a gente vive hoje, se deve se fazer isso ou não, qual o contexto ali daquela religião e daquela tradição também, não só religiosa. Então, assim, esse é um tema que mexe muito comigo, assim, esses choques, né, de gerações e de tradições e religiões, enfim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Esse livro aqui é muito bom, impactante. Tem várias questões aí para serem pensadas e repensadas. E para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê um curtir e até o próximo vídeo.